Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um webinar da Hubify, dentro do nosso canal aqui do Zoom, dentro do nosso canal do YouTube. Para quem não conseguir assistir inteiro, para quem quiser depois revisitar alguns temas, os nossos webinars também ficam gravados lá no YouTube. Essa série de webinars, a nossa primeira série de webinars aqui da Hubify, a gente montou com o propósito de informar as pessoas que se relacionam com a Hubify sobre a crise Covid, o que fazer com a crise Covid, sobre os mais diversos ângulos. E hoje a gente vai falar sobre o ângulo de fluxo de caixa, sobre o ângulo financeiro. E para conversar comigo sobre como transitar por essa crise do ponto de vista de fluxo de caixa, a gente convidou dois experts em assunto. São duas pessoas que já ajudaram e ajudam muito a Hubify, já ajudaram muito também a Elefante Verde no passado. Meus dois amigos, Gabriel e Luiz. Gabriel, sócio da Consulting Now, da unidade de Mogi das Cruzes. Luiz, sócio da Contabilidade Filadélfia, também sediado ali em Mogi das Cruzes, que é onde fica também a sede da Hubify. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Queria, antes da gente começar a falar aqui sobre fluxo de caixa, que vocês abrir espaço para vocês se apresentarem. Por favor, fique à vontade, Gabriel, depois o Luiz. Vocês sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz. Bom dia, galera que nos acompanha. Para nós é um prazer enorme estar junto. Guarda com muito carinho a nossa lembrança de uma amizade de longa data, que envolve Alto Tietê Valley, que envolve o nosso querido brother Fábio, Caio Figaki e todo o time da Hubify. Eu me chamo Gabriel Bastianelli, atuo com consultoria empresarial aí há quase 10 anos já, voltado para pequenas e médias empresas. Hoje nós atuamos no time da Consulting Now, que é uma rede que está espalhada aí pelo Brasil com 25 unidades. A nossa unidade fica sediada em Mogi das Cruzes e o nosso foco é contribuir para que os nossos clientes atinjam os seus objetivos aí econômicos, financeiros, enfim, e cresçam de forma salutar. E num momento como esse, o desafio aumenta, e a demanda também. E eu espero que a gente consiga contribuir aqui, cara, com alguns insights, com algumas referências que possam auxiliar a galera que está nos assistindo. Obrigado pelo convite, galera. É um prazer Com estar aqui. certeza, seja bem-vindo. Vamos lá. Valeu. Bom dia a todos. Já agradeço já aí o convite do Fábio. Nossos caminhos se cruzaram aí um tempo. O Gabriel também, a gente tem uma pequena amizade aí de uns 25, 26 anos. Há um tempo já. E acabou que até na vida dos negócios a gente se cruzou, né? Deixa eu já desejar aí uma ótima quinta-feira a todos. Meu nome é Luiz, aí como o Flávio já bem apresentou. Eu fundei a contabilidade há 17 anos. Embora eu tenha cara de ter 17 anos, mas já estou há um tempo aí no mercado. A gente tem contribuído aí com o Alto Tietê, Grande São Paulo, com nossa carteira de clientes. Mais do que nunca a contabilidade sendo usada como ferramenta aí para flexibilizar algumas ações. A gente até vai falar um pouquinho hoje disso. Aquilo que o governo tem proposto, nem sempre é fácil a degustação, o entendimento daquilo que colocam em lei. A gente tem traduzido e proposto para os clientes, aplicado as medidas. Então, creio que hoje a gente vai bater um papo sobre isso, porque tem um impacto direto aí no nosso fluxo de caixa. E, desde já, convido vocês aí a tomarem suas anotações, porque depois, eu creio que o conteúdo disso daqui vai ser necessário bater um papo com a sua contabilidade, com o seu time de gestão. Legal? Valeu, gente. Aliás, você falou nem sempre é tão fácil. Eu mudaria um pouco. Quase sempre não é fácil de entender como é que faz, não é fácil se aproveitar. Eu acho que a gente aqui viveu na pele. A hora que estourou aí a bomba, todo mundo para home office, não sei o quê, começa a vir Paulo Guedes na TV, daí você começa a assistir tudo, consumir tudo quanto é conteúdo. Agora vai ter uma linha de crédito, não sei quantos bilhões. Legal. Aí você vai tentar pegar. Não dá. Aí você vai tentar usar não sei o quê. Putz, não dá. Não é bem assim.
Aí você vê lá que 5, 6, 10%, acho que a linha até de financiamento de folha de pagamento, acho que não foi gasto nem 5% do que foi disponibilizado, né? Então, realmente, o Brasil não é para amadores. Mas, queria começar com vocês aqui, tem um vídeo, uma vez o Gabriel gentilmente deu um treinamento para os nossos franqueados, acho que tem 3, 4 anos, e um vídeo dele sobre gestão financeira me marcou muito. Acho que era no Rio de Janeiro, né? O cara tava, era aquele passeio de parapente e de repente o cara que tava levando lá o turista no parapente, ele entra no meio de uma nuvem, né? E o Gabriel foi fazendo uma analogia entre o que eles viveram ali dentro daquela nuvem, aquele desespero, comparando com a grande maioria das empresas no Brasil fazem gestão financeira. Não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Eu, infelizmente, na época, vi o nosso financeiro um pouco dentro daquela situação, graças àquela chamada. A partir dali, a gente resolveu muita coisa. O próprio Gabriel ali, na época, ajudou a gente. O Luiz também, como parceiro nosso, também vem ajudando. Mas agora, na época de crise, eu tenho visto que a grande maioria, tanto do lado do pessoa física quanto do lado do PJ, as empresas, não seguem as regras básicas de uma boa gestão financeira, né? E eu falo isso até por mim, a gente me questionando aqui em casa, conversando com os meus amigos, falo, cara, tem uma regra que parece que todo mundo sabe, todo mundo fala, guarde dinheiro, tenha pelo menos 6 meses em caixa, seja as despesas da sua casa, seja as despesas da sua empresa. Aí, de repente, estoura essa crise e a gente percebe que as empresas no Brasil, em média, têm, acho que 20 e poucos dias de dinheiro em caixa, né? Quando tem, né? Quando tem, né? Aí você fala, cara, tem alguma coisa errada, né? Eu queria, então, antes da gente falar como lidar com a crise específica, eu queria que vocês comentassem um pouquinho quais são as regras de ouro para ter uma boa gestão de fluxo de caixa, independentemente de crise, porque isso faz bem sempre, né? Se vocês puderem comentar, eu vou seguir pela ordem aqui dos quadradinhos, tá? O Gabriel tá na ponta de cima. Não sei, para vocês, não sei se está da mesma forma. Depois eu peço para o Luiz comentar também. Beleza, eu pensei que você ia seguir a ordem do mais velho, porque aí o Luiz ia primeiro. Mas eu começo. Cara, pelo que eu tô vendo aqui das imagens, o Luiz e a Tainá têm mais ou menos a mesma idade, então... O Luiz é uma carinha de bebê, mas é só a cara, viu, velho? Denunciar o RG dele. É que tem um cabelo ainda, né? Meu amigo, eu já estou... Olha, eu gostaria de excluir os comentários sobre cabelo da nossa live. É proibido na Hubify falar sobre isso. Cara do céu. Olha, eu acho que em relação a esse tema tão presente o tempo todo, né? Que é a gestão financeira, e aí num momento crítico como esse, acho que estava bem à tona de forma tão mais acelerada, tão mais crítica, né? Há algumas regras de ouro, e aí com certeza o Luiz pode compartilhar também das experiências dele junto aos seus respectivos clientes, mas Fábio, eu enumerando algumas delas aqui, eu começaria, né, com a primeira, que a decisão, né, o aspecto mesmo disciplinar, comportamental, do cara não terceirizar a sua responsabilidade em relação ao financeiro, né? De ter a disciplina, cara, de ter que fazer aquilo, de assumir mesmo, tem que fazer isso, é tão pesado de ouvir, mas é a realidade, porque custa muito caro, né, você distanciar, você abrir mão, você ser, de alguma maneira, até displicente com o seu financeiro. Então, o primeiro ponto é a disciplina, né? É o rigor de controlar, de lançar, de ter critérios, né, para organizar as suas finanças. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que isso acontece, eu poderia dizer que uma segunda regra de ouro é você ter ali muito bem desenhadinho o teu fluxo de caixa, né? A gente usa uma metáfora aí com frequência, e tem empresa que não sabe o que é um fluxo de caixa, mas vive tendo refluxo de caixa, né? Porque não consegue ali entender os seus controles, está sempre pego numa surpresa, né? Num incêndio, ou agindo de forma muito com pouquíssimo planejamento, né? E aí fica aquele Deus nos acuda, pega dinheiro caro, atrasa, né, pagamentos, corre vários riscos ali por inadimplir algumas contas, então isso é muito nocivo. Começou um bom controle, tem a disciplina, assumiu essa responsabilidade. O segundo ponto, então, é fazer do fluxo de caixa o seu amigo, seu companheiro diário, né? E aí, uma vez com esse fluxo de caixa
sempre muito bem projetado, eu entendo que tem um terceiro pilar aí que a gente pode trazer para essa equação das regras de ouro, que é não se mover no fluxo de caixa pela emoção, mas agir com muita base na razão, né? Então, cara, qual é o seu planejamento? Para onde o negócio está indo? O que você precisa, né? O que você tem previsto para os próximos meses? O que você imagina de investimento, de resultado? Aonde estão concentradas as suas principais, né, despesas, né? Quais são as suas fontes de receitas? Então, esse desenho de um planejamento e o acompanhamento, né, diário dele é que vai dar um norteamento justamente para num momento crítico como esse, a gente vai poder bater um papo melhor aqui para falar, inclusive, o que vai fazer, cara? O que deve ser feito? Por onde eu começo, né, fazendo um programa de redução de custo, uma reavaliação das minhas despesas, né, um contato com os meus principais fornecedores, para quem tem estoque, né, um olhar lá no estoque, para quem tem uma equipe grande, para quem é de serviço, que demanda, né, alocação de time, enfim. Então, acho que esse olhar aí, né, fechando 3 aspectos aí desse nosso bate-papo aqui com dicas de ouro, eu diria que é assim, saber, né, ter aquele olhar no planejamento. Talvez alguém diga assim, né, Fábio e Luiz, pô, cara, mas no momento começo vai planejar o quê? Eu concordo, velho, né? Tá muito crítico de poder planejar. Mas você tinha um desenho, tinha um planejamento, havia uma rota. E agora, se as coisas estão paradas, né, ou se elas serão modificadas, é importante que você saiba em que momento do seu planejamento você parou. Há uma referência que a gente usa que unha e custo a gente corta todo dia. Mas o problema é quando você corta custo demais e acaba arrancando os dedos. E aí, você inviabiliza a operação. Então, diante desse aspecto aí do planejamento, eu acho que esse olhar, né, sensível ele é importantíssimo. Pelo menos é o que a gente tem aplicado aqui nos negócios. Perfeito. Aliás, pegando o gancho, você falou do planejamento, né? Uma vez eu estava participando de um workshop, estava falando de gestão de empresas e tudo, e nem era época de crise na época, mas ele trouxe o exemplo. E ele falou a gente tem que imaginar a nossa gestão como se fosse o exército, né, os militares dentro de uma guerra. Você tem o estratégico, que são aqueles coronéis, que nem vão para campo. Geralmente eles nem estão no meio da guerra, eles estão lá, no meio da Segunda Guerra Mundial, o general americano estava nos Estados Unidos, criando toda a estratégia. Ele vai trazer para a reunião estratégica os oficiais que vão liderar lá em campo. E esses caras são o tático. A hora que esse tático vai para o campo de guerra viver ali, ele não vai seguir à risca a estratégia. Ele tem a estratégia em mente e conforme a situação vai se desenrolando, ele vai adaptando a estratégia à situação real. Eu vejo que quando a gente está em crise, puxando, a ideia não é minha, mas puxando isso que eu aprendi ali, é a mesma coisa. Se você tinha uma estratégia bem definida de longo prazo, estourou a guerra, você ali no dia a dia tem que ir adaptando, mantendo aquela estratégia em mente. Mas se você decidiu que vai atacar pela direita, chegou lá, era uma armadilha, você não pode parar ou insistir. Você tem que voltar e readaptar. Né? O fim era ganhar a guerra. Uma outra coisa que eu acho também interessante, vocês também convivem bastante aí no meio de startups, né? São super ativos ali no Alto Tietê Valley. Eu acho muito interessante, quando eu comecei a viver esse mundo de startup, a primeira coisa que as pessoas falam sobre produto, né? Sobre o sucesso do produto, muito se fala, ouça o seu cliente para saber se o produto é bom, porque a gente vê muito dono de startup, não, mas o meu produto é muito bom, mas ninguém compra. Aí começa aquela coisa, você tem que ouvir o teu cliente, ouve o teu cliente. Legal, aí a gente vai e ouve o cliente. Só que eu acho que o que ninguém fala você tem que ouvir o teu caixa para saber se o produto é bom. Porque não adianta nada você falar, o meu produto é bom, aí o teu cliente fala, o seu produto é muito bom. Só que aí você olha para o teu caixa está sempre vermelho. Ou seja, não faz o menor sentido. Você vai ter que cobrar mais. Aí se você cobrar mais, o teu cliente falar, não, isso eu não pago, é o teu caixa muitas vezes que pode te dizer coisas de forma muito mais rápida. Só que o empreendedor, não sei no mundo todo, mas assim, pelo menos no Brasil, a gente tem medo de olhar para a caixa. Né? E isso realmente atrapalha o desempenho de muitas empresas. Luiz, queria ouvir teu comentário aí. Acabei me intrometendo entre um e outro. Não, e foi bom, só porque eu lembrei de uma reunião que eu tive na sexta-feira passada com um cliente. Eu creio que uma coisa é você fazer a gestão do seu negócio com dinheiro e outra coisa é você fazer quando não tem o dinheiro. E o cliente me chamou, falou que queria bater um papo porque a conta não está fechando, caiu minha produção. E eu fui lá e o cliente ainda tinha, ele comentou comigo. Eu comentei algumas coisas com ele que eu tinha entendido no negócio dele, eu olhei uns dados, anotação muito
mal feita, mas por quê? Quando tem dinheiro sobrando, você não se importa muito no fluxo de caixa. Se está sobrando dinheiro, estou pagando as contas, estou vivendo bem. E era o típico empresário brasileiro que, vou trocar de carro lá, pego o dinheiro da empresa, vou fazer, não tem, acabou a fatura do meu, estourou o limite do meu cartão, vou pegar o cartão da empresa para fazer compra, comprar vestido, seja o que for. E o cliente bateu no peito e falou, não, Luiz, eu faturo 1 milhão por mês. Eu falei, não, beleza, mas tá saindo 1,1 milhão. Então, eu creio que é muito isso, Fábio, sabe? O pessoal tem medo de olhar para as despesas. Ele estava olhando as receitas dele. Daqui a pouco eu falo da confusão ali. No começo tinha pedido umas dicas ali de fluxo, né? Mas ele estava olhando as receitas dele, batendo no peito, que faturava 1 milhão por mês, e não parou para olhar do 1,1 milhão. Eu estou arredondando os valores, tá? Aí, legal, ele falou, mas eu não gasto isso na minha operação. Vamos separar aqui então. Qual que é o seu custo? Porque eu creio que o grande problema ali é o prolabore do sócio, que não está definido. Dificilmente você vê empresas que têm um prolabore definido do sócio. Qual que é o prolabore do sócio? Aquilo que ele consegue pegar da empresa. Aqui a necessidade de comprar um carro novo, a necessidade de manter um status, de ir para bons restaurantes todo dia, de manter um padrão. E a hora que a gente foi ver o 30%, 40% do custo da empresa é o empresário, é o sócio. Então você começa a avaliar e nem ele falou, não, eu não gasto isso. Falei, não, mas está aqui, ó. O problema é que não tinha antes uma base de dados. Acho que o Gabriel comentou, o pessoal, para você fazer uma análise da empresa, tem que ter dados para você analisar. A pessoa não lança, a pessoa não tem... Antigamente tinha um caderninho lá do seu Benedito da padaria, né? Ele anotando tudo que entrou, tudo que saiu. Quando você tem dinheiro, você não se importa nem pro caderninho. E quando você monta uma base de dados que você consegue analisar, se você consegue perceber, aí o Gabriel tá falando, custo e unha se corta todo dia. Mas para você cortar um custo, tem que ter ideia para onde está indo. Eu creio que hoje o empresário, ele vai pagando o que as pessoas estão cobrando. Agora, nesse momento, onde estão se forjando verdadeiramente os empresários / administradores do negócio, eles estão tendo um olhar mais analítico sobre o custo, se aquilo é necessário, se realmente ele consegue negociar. Por que a gente só está fazendo meio a crise? Por que a gente só está fazendo isso agora? Sabe, olhando para suas despesas, olhando para os seus fornecedores. Então, eu vejo ali, eu vou falar com base nesse cliente que eu tenho visitado bastante agora que a gente está acompanhando o caso, porque é uma pessoa que lá atrás, o Gabriel já até chegou a visitar esse cliente para mim, e não prosseguiu, porque dá trabalho. Sim. É fácil fazer incomoda, né? Incomoda e assim, você tem que parar, você tem que sair da sua zona de conforto. É fácil, Gabriel, aplicar suas ferramentas? É tranquilo fazer o dia a dia? Vai sempre na mente, né? O parado é o comportamento, é a mentalidade do cara. Aliás, eu vou comentar. O Gabriel, depois do vídeo lá da nuvem, ele fez um trabalho legal pra gente. Ele trouxe uma ótima notícia pra gente, que o lucro, eu não sei se é lucro operacional que fala antes de dívidas e impostos. A gente não mapeava isso. Ele falou, nossa, vocês têm um baita de um lucro. Mas ele também trouxe uma notícia de que na época a gente não lucrava, porque dívida, imposto, caramba, a gente estava gastando mais, a gente meio que ficava no break-even. Só que a nossa reunião de sócios, a gente distribuiu esse material entre todos os sócios, a reunião de sócios começou com todo mundo vibrando. Falei, gente, e aí eu falei, desculpa estragar a festa, mas vocês leram o relatório inteiro? É ótimo a gente saber disso, mas a gente se endividou muito, tal, etc. Não tá tão legal assim do jeito que vocês estão vibrando. É legal chegar à conclusão que o negócio é bom, mas a nossa situação financeira não está sobrando dinheiro no final do mês, né? Então é uma coisa meio do ser humano isso mesmo, né? A gente ficar preso só nas coisas positivas. E eu acho que quem tem aí a coragem ou a disciplina de encarar o financeiro da empresa está sempre numa posição competitiva muito melhor. Até porque a gente falou muito aqui de... Aliás, uma pergunta, né? Para vocês, custo e despesa é a mesma coisa ou tem diferença? Mas o principal é custo e despesa versus investimento. Porque nessa época tem uma galera cortando investimento. Eu falo isso até porque a gente atua na ponta do marketing. O que teve de gente que nos procurou para cortar, e eu entendo, porque é questão de sobrevivência, o cara não tem caixa.
mas toda crise sai estudo. E dessa crise saiu da Kantar. Quem investe em marketing em tempos de crise se recupera até 5 vezes mais rápido do que quem não investe em marketing. E aí o cara vai e corta. Isso é cortar, não é nem cortar a unha, é cortar a mão, cortar um braço inteiro, né, numa época de crise. Queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa visão de despesa, custo, investimento. Legal. Posso fazer um comentário, Luiz, em cima disso Claro. que você falou, e aí conectando com a pergunta do Fábio? A gente se depara muito com essa realidade do cara que bate o olho e fala assim, poxa, mas eu cresci 20%, 30%, 50%, cresceu, mas cresceu em que indicador, né? A gente sempre vai com o pé atrás para poder saber. Não, meu faturamento, meu amigo. Mas às vezes, crescer o faturamento não significa, né? Que nem a gente estava falando agora, Fábio, que no final do mês, no final do ano, no final do exercício, sei lá, se apurou um resultado líquido que vai ir dinheiro para o bolso do sócio, ou que vai ter uma reserva lá na empresa para reinvestimento, enfim, não sei. Né? Essa métrica de crescimento só por faturamento, ela é um baita de um risco, cara. Porque talvez seja melhor você faturar 1 milhão e lucrar, sei lá, 300 mil, do que você faturar, né, por exemplo, 2 milhões ou 3 milhões e lucrar 100 mil, 50 mil. Né? Essa relação proporcional do resultado líquido e mediante o faturamento, ela tem que ser um indicador muito bem acompanhado. Né? E aí, conectando isso, né, esse olhar, né, do que você tem de realidade de faturamento e o que você tem de sobra, quando a gente vai distribuir as coisas, e aí, trazendo a premissa lá da análise de custos, né, que inclusive a gente ensina bastante lá na faculdade também, gasto é tudo aquilo que vai sair da empresa. Então, saiu é um gasto. Só que o gasto ele pode ser para investimento, que pressupõe retorno, ele pode ser um custo que está totalmente atrelado à prestação de serviço ou à produção de um determinado produto, e ele pode ser uma despesa, que é aquele gasto agregado não necessariamente para o custo, né, para viabilizar o produto ou serviço, mas que é parte dessa, adjacente, né, é parte dessa manutenção do negócio como um todo. Esse olhar criterioso, quando que é feito um bom controle, e aí com o registro, com a categorização, né? O planinho de contas que os contadores tanto adoram, né, Luiz? E que a gente usa bastante para ter critério para analisar as contas, para analisar para onde está indo o recurso, ele vai dar essa dimensão correta para que a gente saiba onde é que vai poder cortar, onde é que vai poder diminuir. Então, numa hora dessa, se não tiver um bom controle, você também não vai nem ter noção de onde é que você pode efetivamente agir. É por isso que na consultoria, inclusive, né, todo e qualquer processo, e a gente aprendeu isso ao longo dos anos, a gente sempre começa qualquer possibilidade de trabalho por um diagnóstico. Então a gente vai fazer um levantamento, vai entender a realidade do negócio, vai compilar os números, né, para poder a partir deles ter uma análise coerente. Né? E aí, Fábio, só comentando um pouco disso sobre investimento, eu passo a bola para o Luiz. Cara, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que paralisar aqueles investimentos dos quais o retorno dele é para médio ou longo prazo. E aí eu também me deparo com essa realidade, né? Às vezes o cara vai lá, diminui o FII da agência, renegocia ali o contrato e tal, mas às vezes ele se esquece de que uma ausência dele nesse momento pode custar muito caro no processo de retomada e talvez até no momento atual. Então tem que ser muito bem analisado numa situação como essa, aquilo que é um investimento que gera oportunidade também de atrair, né, ou de manter a receita. Isso é uma coisa bem sensível, que não dá para ser assim, corta isso, corta aquilo e vamos que vamos. Dentro de um programa de redução de custos, que é o que a gente faz num momento emergencial como esse, a gente faz essas perguntinhas chaves para poder analisar com bastante critério. Então, o cortar investimento, ele é importante? Ele é. Né? Tem coisas que tem que diminuir? Tem. Mas tem que ter algum critério para não comprometer a geração de receita também. Bom, Gabriel, mas você sabe que eu vou até continuar, mas vou devolver uma pergunta para vocês. Vocês não acham que hoje, um de vocês falou sobre tomar decisões com emoção, né? E você não acha que a emoção faz com que você tome essas decisões pensando no presente? Porque quando você corta um investimento, cortei o investimento em marketing, tá? Cortar minha agência, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou mais investir em marketing. Eu estou pensando no reflexo que vai dar no meu caixa agora. Eu não consigo pensar lá na frente na consequência da minha escolha. Vocês não pensam que a nossa mente está sã, a gente está centralizado,
Porque a emoção nada mais é do que o desespero, né? É você tomar uma decisão olhando para o tamanho do vento da tempestade, ao invés de parar e pensar numa solução. Vocês não pensam que hoje, com essa crise toda, o empresário, os gestores não estão tomando decisão precipitada, pensando somente no que está afetando o caixa hoje? Ó, ótimo ponto. Agora ele é o host, viu? Você viu que ele alterou aí. Ele é o âncora agora. Não, mas é excelente a provocação. E eu vou Sem te falar uma dúvida. coisa. Vou contar de novo um pouquinho do que a gente viveu aqui. Vocês sabem, de novo, o mercado de startup tem uma coisa que é muito comum. Acho que talvez a cada 10 startups, 11 tem entre os valores dela data-driven, né? E com a Hubify não foi diferente. Quando a gente criou ali, a gente data-driven. Significa que, sendo guiado por dados, na hora de tomar nossas decisões, as nossas decisões vão ser sempre as melhores. Em dado momento, eu comecei a me incomodar. Porque eu falei, a gente é data-driven e tá errando. Longe de mim querer ser perfeito, porque não dá para ser perfeito. Aí, me incomodei, a gente foi buscar na Hubify entender por que se erra mesmo sendo data-driven. Aí a gente descobriu uma outra metodologia bem menos famosa, que chama Data Informed, né? Qual que é a diferença? Enquanto no data-driven o dado decide sozinho o que tem que ser feito, o Data Informed, ele depende do humano para interpretar o dado, para contextualizar o dado, para ter uma métrica de contraponto, para que você possa tomar uma decisão contextualizada. O dado ele é importante, mas ele precisa de contexto humano. Falei, então está resolvido, então é só a gente colocar peso humano. Não, porque o humano, ele também toma muita decisão errada. E ele toma muita decisão errada por uma carga emotiva, mas tem um outro componente que aí que eu acho que é uma coisa que a gente aqui se debruçou, porque a gente pirou quando a gente começou a estudar isso, é de economia comportamental. A grande disrupção dentro da ciência econômica ali, final da década de 60, começo da década de 70, foi quando psicólogos começaram a atuar dentro de economia, principalmente psicólogos ali de Israel. O que eles entenderam? Que a mente humana ela tem uma dificuldade absurda de lidar com números. A gente é um ser racional, porém, tudo quanto é pergunta difícil, a mente humana, inconscientemente, ela substitui por uma pergunta fácil. E com isso, a gente erra na tomada de decisões de forma sistemática, sem perceber. Então, a gente aplica isso muito aqui no marketing digital, mas eu acho que para a gestão financeira é a mesma coisa, até porque é muito numérico. Então, a gente toma decisões erradas a todo momento, porque a nossa mente ela é preguiçosa, a nossa mente ela é emotiva e a gente não para. Tem um livro que é muito legal, não sei se vocês já chegaram a ver, chama Psicologia do Dinheiro, de Dan Ariely. Cara, lá fala de todos os erros que a gente comete de forma consistente, e não importa se você é o cara que tem doutorado em finanças ou se você é um estagiário de 19 anos começando a tua carreira dentro do escritório contábil. A gente tende a tomar as mesmas decisões erradas. A gente diminui os erros conforme a gente entende como é que a gente toma esses erros. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente tomar melhores decisões é entender que a gente toma decisões erradas, e a gente toma decisões erradas porque a nossa mente, ela mais causa armadilha quando se fala de número do que ajuda. E olha o período que a gente está falando isso, é período onde as pessoas estão, vou usar a palavra desesperadas, mas elas estão sem controle emocional. O que eu tenho visto aqui? Eu estou indo atrás de crédito no banco. O governo disponibilizou na Caixa, desenvolve SP, BNDES. Aí o Fábio começou já falando, quem está tendo acesso a isso? Sabe? E olha que engraçado que eu tenho percebido. As empresas começaram a solicitar isso em março. A gente está indo para junho, na semana que vem. E em março, tudo em dia ainda. Certidões negativas. Começaram a se endividar já não tem mais certidão. Uhum. Na hora que chegar a vez dele de analisar o crédito, ele não vai tirar para onde ele vai? Para o banco. O que ele fica sujeito? A juros altos. Então, a gente está vivendo num período onde os impostos estão sendo prorrogados, onde os parcelamentos que já tinha estão sendo prorrogados, a FGTS está sendo prorrogada, a INSS, a gente está empurrando a crise para frente. E se esse momento não aproveitar para montar o seu fluxo de caixa, para você pensar como vai ser, tem imposto que foi para outubro, novembro, dezembro. Pô, legal, então meu fluxo de caixa de outubro, novembro, dezembro tem que contemplar as despesas de outubro, novembro, dezembro
mas essas a gente arrastou para frente. Então, olha como a mente sã agora, para entender se prorroga mesmo, se eu faço, se eu já tenho... pode ser que nesses primeiros meses ainda sobra um dinheiro, porque tudo a gente prorrogou, né? Então, se você não tiver a mente sã de fazer uma reserva, já se preparar para esse final de ano, tudo aquilo que foi prorrogado, você só está arrastando o problema para frente. Só postergou. Ou seja, se não houver planejamento, não adianta nada de postergar o pagamento de imposto, que é o que a gente estava falando de planejamento. Você tinha um planejamento lindo, bonito para 2020, crescimento. Covid veio, matou esse planejamento. Porém, se não se planejar para aproveitar os benefícios que conseguir pegar, vai dar errado em algum momento do ano. É isso que vocês estão dizendo. Porque você tinha falado que as empresas não fazem um caixa, programam 6 meses de despesa. Só que a gente também veio de 2016, 17, 18 meio conturbado. A previsão, como você falou agora, era 2020, aqui mesmo. A gente falou, esse 2020 vai ser o ano da vitória. Agora é a minha vez, né? Agora chegou a minha vez e eu vou trocar de carro. E aí... Trocou mesmo. Trocou a gente mesmo. vai ter que trocar mesmo. Vai ter que vender e pegar o mais barato. Realmente, a gente só não explicou direito na hora. Mas eu acho que o empresário já veio de alguns anos meio conturbados, a gente estava já vindo num crescimento e se deparou com isso. Então, eu creio que ia ser um ano para a gente começar a se estruturar, a montar, e agora, mais do que nunca, eu acho que assim, tudo ainda há tempo. E há tempo agora de montar o fluxo de caixa, de pensar no amanhã. Sabe, a gente passou as últimas lives, webinários da vida aí, falando de tudo aquilo que o governo colocou para a gente aí. E todo dia está saindo. Ontem saiu a notícia que a Câmara aprovou um parcelamento para o Simples Nacional, incluíram aqueles naquela 899. Então, provavelmente vai ter redução. Pô, bacana, legal. Mas, assim, também é uma despesa a mais que vai entrar nos próximos meses. Em algum momento. Em algum momento vai ter que pagar. Que seja com redução, sem redução, em 60, em 120, em 1000 vezes, mas vai entrar. E se isso não tiver totalmente mapeado, só vai empurrar o problema para frente. Me permita um comentário aqui, Luiz, em duas frentes, né? A primeira, eu acho que vai nessa linha do que você falou, da questão emocional. E sim, a gente também tem se deparado muito com isso. E pensando um pouco no que o Fábio falou sobre essas características, essa tendência, né, das decisões serem tomadas com uma dose a mais de emoção, né, uma das coisas que a gente, enquanto na consultoria, consegue fazer, e eu imagino que você também no escritório consegue ser essa voz de lucidez para os seus clientes, é fazer essa consideração sobre o momento atual, sobre essas decisões, de maneira mais racional e menos emocional. Tanto que todas as vezes que a gente vai conversar com um empresário, ou aqui nos encontros, nas lives, nos encontros nos compartilhamentos com outros que a gente tem feito, a gente sempre fala, né? Respire fundo, calma, né? Tenha aí, né, paciência, olhe para isso com muito cuidado. Claro que o cara não pode se furtar a agir, tem que agir, né? Tem que intervir, não pode ser passivo, né? Mas tem que ter uma coerência, tem que ter um raciocínio. E aí, de novo, né, essa capacidade analítica, ela é para o momento atual e ela é também olhando esse futuro. Porque realmente não adianta você se apropriar de tudo que é benesse agora, né? Vamos prorrogar, vamos captar o recurso, vamos lançar a mão, né, de jogar os impostos lá para frente e não ter, como você falou, né, Luiz, esse olhar no fluxo de caixa. E a grande sacada do fluxo de caixa é a capacidade de projeção que você tem. Então, esse olhar futuro do fluxo de caixa, né, o acompanhamento diário, esse olhar futuro, ele jamais, né, se em momentos da inexistência da crise ele já é importante, quanto mais num contexto de crise. E aí vale realmente reforçar, cara. A gente vinha de um momento de uma retomada econômica, de anos já críticos, né, como vocês comentaram, né? Tinha-se essa esperança, puxa, 2020 está vindo melhor e tal, mas não veio, cara, e beleza. Então agora arregaça as mangas e continue, né, sendo dedicado, sendo resiliente, sendo bastante disciplinado no teu controle do teu negócio, porque
inevitavelmente, esse processo mais crítico ele vai passar. E o teu negócio precisa sobreviver. Mas para sobreviver, ele precisa da sua mente sã, ele precisa da sua razão, ele precisa da sua entrega, da sua sabedoria, né? da sua capacidade crítica e analítica para poder fazer o sobreviver. Só uma consideração. Perfeito. Aliás, eu recebi uma pergunta aqui. Uma pessoa me mandou uma mensagem, falou, cara, eu tô com dificuldade, porque vocês estão falando de fluxo de caixa, eu tô com dificuldade de entender o que é o fluxo de caixa para entender o que eu tenho que planejar. Queria que vocês pudessem dar uma palavrinha aí para explicar, cara, que raio que é esse bicho aí do fluxo de caixa, então, que é tão importante para a gente se planejar e ficar bem financeiramente. Logicamente que eu vou deixar essa pro meu amigo Gabriel. Que engraçadinho. Cara, o fluxo de caixa, ele é a ferramenta mais simples, né, dentro da gestão financeira. E quando eu falo simples, é porque a concepção dela é simples, né? Imagina o extrato bancário. O extrato bancário, acho que ele é o melhor exemplo para a gente entender como funciona um fluxo de caixa. Quando você olha o seu extrato, você tem aí apontamentos de entrada, saída e saldo. Esse é o fluxo de caixa, né? Quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou. Simples assim. A diferença é que a gente vai pegar aquela visão, né, vertical do extrato bancário e nós vamos consolidá-la dia após dia. Então, o que entrou, o que saiu, quanto sobrou. Esse que sobrou de um dia, eu vou jogar como o saldo inicial do dia seguinte. Aí eu vou somar com o que entrou, com o que saiu e eu tenho um novo saldo daquele dia. Aí eu pego aquele saldo e jogo para o próximo dia. Somo com o que entrou, subtrai com o que saiu, tenho um novo saldo. E assim sucessivamente, essa visão diária, mensal, anual, né, que vai te dar a condição de enxergar a entrada e a saída, né, o movimento de entrada e saída de recursos da empresa. De forma bem simples, esse é o fluxo de caixa. E qual que é a diferença para o DRE? Que DRE, é uma outra sopa de letrinhas aí também, que talvez o pessoal possa... Vamos lá. Luiz, quer complementar sobre o fluxo de caixa, né? Eu queria só complementar que a dificuldade às vezes das pessoas fazerem fluxo de caixa é que ela tem que fazer, tem o para trás, né? Que você vai colocando, aconteceu isso hoje, entrou isso aqui hoje, saiu isso daqui hoje, sobrou. Só que você tem que fazer isso projetando. Perfeito. Quanto vai sair, até para você saber quanto você precisa gerar de receita. Exato, perfeito. Por isso que ele é isso mesmo, essa visão ao longo do tempo, né? Boa, exatamente, é fazer para frente. Eu creio que você não acha que a maior dificuldade do pessoal é fazer para frente, né? Ah, mas eu tenho que prever o futuro? Não, você vai prever olhando para trás. Por isso a importância de você ter dados. Se você não tem o que analisar, como que você vai projetar para frente, né? A importância do caderninho do seu Benedito da padaria. Exatamente, da maneira mais simples, né? É o que a gente fala, de fazer gestão com a caneta atrás da orelha, né? Mas antes de falar do DRE, né? Vou só complementar uma outra pergunta. E como que a gente projeta o amanhã em um tempo que nunca vivemos? A gente não tem base. A gente viveu isso aí em 2016, teve uma gripe do frango que afetou. Nunca a gente teve uma quarentena dessa para a gente poder analisar e prever o amanhã. E aí, você tá afiadinho hoje. Ele começou a fazer as perguntas, Fábio, que ele não queria responder. Deixa eu. O Fábio falou assim, ó, é uma conversa. Eu tô conversando com vocês. Pô. Deixa eu pegar as perguntas que eu não queria responder e fazer. Se fosse depois do almoço, a gente tava tomando uma cerveja aqui conversando. Mas a gente tá no café. Tá no café. A gente já pode falar. A gente pode falar sobre isso já, Luiz. Só para concluir aqui e fazer essa comparação com o DRE, como o Fábio falou, e aí um outro complemento em relação a isso, que acho que você comentou que eu concordo, faz todo sentido, né? Que muito mais importante do que só olhar o retrovisor é olhar o para-brisa, é olhar para frente, né? E aí é simples, cara. Né, por exemplo, você paga o aluguel todo mês, você sabe que todo mês você tem ali o imposto, você sabe que você tem o salário dos seus colaboradores, você sabe que você tem os fornecedores que você tem que honrar os compromissos, a internet, o telefone, enfim. Então você consegue fazer uma projeção, você sabe o dia que vence, né? E essa projeção, né, tempo a tempo, mês a mês, dia a dia, é bem passível de ser realizada. Só requer mesmo aí o compromisso, a disciplina e o mecanismo de controle, seja uma coisa de Excel, um software, enfim, por aí vai. Falando do DRE, o que é o DRE, essa sopa de letrinhas aí, né? O DRE, ele é um relatório que vai demonstrar, né? E esse é o nome dele, demonstrativo de resultado do exercício, ele vai demonstrar qual foi o seu resultado num determinado período.
Então, mediante as suas receitas, e aí tem uma estrutura recomendada padrão para que você consiga analisar alguns indicadores financeiros, né? Então, quanto foi de receita bruta, quanto você teve de dedução, qual foi ali a sua receita líquida, né? Quanto você teve de impacto em relação a impostos sobre a sua receita, o que você teve de custo do serviço que você prestou para você poder chegar ali na famosa margem de contribuição, né? No seu resultado que vai deduzindo cada um desses apontamentos. Depois você tem as suas despesas fixas, né? Que são extremamente importantes de serem controladas. E aí você chega naquele indicador que você comentou, né, Fábio, que a gente calculou lá atrás para a Hubify, que é o resultado operacional, né? E é esse indicador importante para dizer se o modelo de negócio ele é ou não é vantajoso, ele é ou não é lucrativo, né? Ele é ou não é viável. Então, muitas empresas chegam nesse resultado operacional no negativo, significa que o modelo de negócio tem que ser reinventado, né? E aí, a partir desse resultado operacional, você tem ali, né, investimentos, despesas financeiras, enfim, para até apurar o resultado líquido. Então, o DRE, ele é um relatório consolidado do que aconteceu. Entretanto, quando a gente faz um planejamento orçamentário, quando você projeta o futuro, lembra lá do fluxo de caixa com as suas contas, né, previstas para os períodos vigentes. Quando você faz um planejamento orçamentário, assim, legal, esse ano eu espero crescer 10% em faturamento, 7% em resultado líquido e tal, vou fazer isso de investimento, beleza. Então você monta esse escopo, é o bom e velho budget, né, o planejamento orçamentário, numa estrutura de demonstrativo de resultado. Até para que, mês a mês, você consiga pegar o seu previsto e cruzar com o realizado e ver efetivamente se diante das metas de venda que você estabeleceu, diante dos custos que você sabia que teria, das despesas que você teria para o seu negócio e dos investimentos que você planejou, se efetivamente você veio nessa linha, né, para mensurar se houve desvio, como você muito bem colocou no exemplo ali da guerra, né? Quais os ajustes e as adaptações que você tem que fazer para garantir que você vai chegar nos objetivos que foram desenhados. Gabriel, eu acho que, desculpa te interromper. Imagina. Eu acho que assim, ó, às vezes a gente falando parece que é muita coisa a se fazer, vai demandar muito tempo, mas se você tiver um processo, um método, um software que te auxilie nisso, o seu dia a dia do que vem acontecendo, ele já vai te dar as médias que você vai projetar para frente. Fica mais fácil o acompanhamento. Fazendo um caderninho hoje, acho que é meio quase impossível. Dá mais trabalho, né? Exato, dá muito mais trabalho e demanda mais tempo. Porque a gente tem que pensar também que tem perfil de empresário, que ele é o comprador, o vendedor, o faxineiro e vai ser o financeiro também. Então, acho que mais do que nunca aí é utilizar a tecnologia como um apoio. Parceira, né? Faz todo sentido. Concordo com isso que ele está falando. Hoje existem sistemas, né, que estando bem parametrizado, e aí o segredo está na parametrização, né? Estabelecer ali, cadastrar as contas bancárias, cadastrar todos os critérios das categorias financeiras de lançamento, né? A consolidação disso pelo próprio sistema já gera a projeção do fluxo de caixa, já gera o demonstrativo de resultado, já gera ali, né, um ambiente de conciliação bancária para você cruzar o que estava previsto efetivamente aconteceu lá no banco. Então, se apoderar da tecnologia numa hora dessa é fundamental. Ô Luiz, alguém fez uma pergunta aqui agora há pouco. Fala, Fábio, eu ia jogar a pergunta para ele mesmo responder. Eu só para fazer um comentário, olha que interessante. Uma vez eu estava dando mentoria de vendas para uma startup e era o founder, então assim, ele fazia tudo, né? O café, a venda, o financeiro, o atendimento. E aí ele veio ele estava com dificuldade de estabelecer meta. Ele achava que a meta que ele tinha colocado era muito boa e ele queria que eu validasse. E aí eu passei para ele uma lição de casa. Eu falei, cara, assim, se a meta é boa, tem várias formas de você olhar, mas deixa eu entender do ponto de vista financeiro. Monta para mim aí uma projeção de receita e despesa para os próximos meses. Aí você tem isso? Deixa eu ver. Ele falou, não tem. Eu falei, então monta. Aí ele me mandou uma mensagem, ele tinha reunião comigo na outra semana, no meio desse prazo aí, ele me mandou uma mensagem, Fábio, eu não vou mais fazer, eu não quero mais fazer, eu não vou terminar, me passa outra coisa. Eu falei, por que não? Porque eu comecei a ver de que eu vou quebrar antes de eu alcançar. Falei, e qual que é o problema de você ver isso? Não é bom você ver isso? E você tá vendo como você precisava ver isso para ver que a meta que você fez não é o suficiente?
Ah, mas se eu tiver que vender o que eu preciso para permanecer vivo, é impossível. Falei, então você tem que olhar outra coisa. De repente, você tem que mexer no preço, você tem que mexer no custo, você tem que mexer em alguma coisa. Então, o planejamento financeiro ele é importante para todos os departamentos, né? E parece... não é uma coisa trivial. Uma coisa que funcionou comigo, Fábio, quando eu comecei a viver com o meu dinheiro, começar a trabalhar e tudo, eu fazia isso com o meu dinheiro, para poder saber quanto que eu precisava juntar dinheiro para poder viajar no final do ano. Então, foi muito mais fácil quando começa a olhar para o financeiro da empresa, se você já fez isso num contexto muito mais simples, porque receita da pessoa física é uma só, né? É o salário. Malemar, você deve ter talvez um aluguel ou coisa, mas eu era um estagiário na época, então eu tinha malemar o vale-refeição ali. Então, se você está com dificuldade, acho que uma dica é, cara, primeiro, faz isso com você primeiro. Né? Você está numa casa, você tem da receita sua, da tua esposa, cara, coloca ali, faz ali a tua projeção. Você vai ver que é super simples. Você monta no Excel mesmo, sem conhecimento, faz que nem o Gabriel falou, putz, ó, receita, despesa, e aí você começa a entender conceitualmente. E aí você vai entender, putz, olha que legal. E aí vai para a empresa depois. Uma outra coisa também que eu acho muito importante, assim, a gente tem muito sonho, né? A gente tem muita vontade de ter as coisas, seja a empresa, seja você na pessoa física, e não tem nada errado disso. O lance do sonhar grande, né, que foi falado muito pelo Lehman, etc., todo mundo gosta. O problema é que ninguém aterriza. Ah, legal, eu quero ter um sonho grande, eu quero trocar o carro todo ano. Quanto isso custa todo ano? 150 mil. Tá bom, eu sou dono da empresa, eu preciso todo ano que eu ganhe dinheiro que sobe 150 mil. Legal. Quanto que a empresa precisa faturar para poder me pagar esses 150 mil a mais? Vai e coloca. Geralmente a gente chega à conclusão que não dá. Aí a gente pode fazer um planejamento. Tá bom, a gente está em dezembro do ano anterior ainda. Então, o que eu preciso fazer para poder sobrar 150 mil no final do ano? Eu acho que esse é o principal exercício. Você não precisa também conhecer planilhas. Né? Se você tem esse racional, você pode depois se apoiar em pessoas que entendam como operacionalizar esse racional. Né? Mas é importante você ter isso no teu radar como dono de empresa. E é legal essa experiência. Eu falei muita besteira. Não, é isso mesmo. Eu achei bacana que você falou da pessoa física. Nossa, me trouxe um sentimento de nostalgia aqui, porque eu comecei, meu primeiro emprego eu fazia isso. Lógico que era um caderno, porque não tinha tanto Excel assim na minha época, nem o computador, na minha época de adolescente. Imagino para vocês menos ainda. Mas é bacana a experiência de você, na minha época, eu quero comprar um tênis, era um Kicks na época, eu quero comprar um tênis. Eu abria minhas anotações, eu sabia ou o valor da parcela que eu podia pagar ou quando eu poderia comprar se eu juntasse o dinheiro. Essa experiência de você tomar uma decisão, a tranquilidade que te dá, você transfere isso para a empresa. Não, eu posso investir, eu posso reformar a fachada, eu posso contratar mais um funcionário. É você poder olhar para o seu fluxo de caixa futuro e tomar a decisão pautado, não em cima de um sonho, não em cima do feeling. Eu estava falando isso com o cliente no ano passado. O cliente, e é bom, porque ele conhece o negócio dele, ele tomou muita decisão pelo cheiro. Deixa eu ver aqui, posso contratar sim, e coloca lá. E deu certo porque tinha dinheiro. A partir do momento que diminuiu a receita, a gente passou por essa crise toda, está passando por essa crise toda, que ele precisou tomar decisão pautada em número, não tinha. Mas eu achei bacana essa... Eu lembro que eu comprei eu queria comprar um celular, o Baby da BCP, ninguém vai saber. Celular, nossa, velho. Depois a gente é velho, né? Não, eu e o Gabriel, a gente não tem a menor ideia do que você está falando. A gente já, com 18 anos, tinha iPhone. Ô, Gabriel! E eu lembro que quando eu comprei, eu consegui juntar o dinheiro, comprar à vista e assim, ó, era o sentimento que eu tinha, mas porque eu venho de família de contadores também, então a gente apanhava para tomar decisão dessa forma. Mas eu creio que isso daí você transferindo para a empresa é o mesmo sentimento, é você ter certeza da decisão que você está tomando. Aí é uma decisão racional. Você falou... Gabriel, você queria fazer uma pergunta? Eu lembrei de uma coisa muito engraçada, aí o Gabriel faz a pergunta. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei puto em saber o quanto que custa guardar dinheiro para comprar alguma coisa. Eu ganhava mesado e vou desorar a idade, um pouco a idade agora, nem sei se todo mundo vai saber o que eu tô falando. Vocês lembram do desenho Cavaleiro Zodíaco, né? Porque eu tenho certeza que vocês gostavam também. Aí eu ganhei lá sei lá, era Aquário, que era o meu signo. Falei, cara, eu quero todos. Aí eu falei pro meu pai, quero todos.
Ele falou, guarda dinheiro da tua mesada e compra. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro até hoje, eu fui numa lousa que tinha em casa e fiz as contas. Eu precisava de 6 anos de mesada para comprar todos. Só que eu queria antes. Eu falei, pai, você tá me zoando, né? Eu quero comprar todos. E você foi para juntar a mesada, são 6 anos. Ele falou, é assim que é a vida. Se vira para ganhar dinheiro, que aí vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E aí eu fiquei bravo com meu pai. Mas eu fiquei pensando nisso. O que eu fiz? Quando teve festa em casa, tipo Réveillon, coisa assim, eu pegava todos os meus gibizinhos que eu tinha de coleção e vendia. No começo, os meus tios achavam super legal, compravam. Depois já virei chato. Meu pai teve que me proibir de ficar insistindo para comprar gibizinho. Mas esse é o lance. Tipo, você quer alguma coisa? Faz a conta de quanto precisa e vai ver o que você precisa fazer. Eu acho que a empresa é assim também, né? E é meio lúdico isso, mas eu acho que você fala, mas não é tão fácil quanto juntar dinheiro para comprar Cavaleiros do Zodíaco. A ideia é a mesma, acho que a mecânica é a mesma, né? Ô, Fábio, você Isso é sabe muito que louco. a gente vai fugir do assunto, mas sabe o que eu acho bacana? Eu creio que às vezes a falta de ter esses fluxos de caixa poderia ser melhor trabalhado isso na infância da molecada, né? Sim, Uma economia tinha que ter educação doméstica, financeira, educação total. financeira. A minha filha, assim como eu fui ensinado, eu procuro ensinar ela. Ela ganhou agora de aniversário em abril uma fábrica de fazer slime. Quem tem Uhum. criança sabe o que é um slime, né? Uma meleca que você fica fazendo os Nossa, negócios. Ela ganhou da minha mãe a fábrica de fazer slime e ela começou a fazer potinhos de slime e vender. Ela vendia aqui no escritório. Ela vendeu para minha mãe, que deu presente para ela. E ela começou a juntar dinheiro porque eu montei uma carteirinha para ela de ações e eu Uhum. ensino ela a comprar. Ela entra lá na no home corretora broker. lá. Aí eu falo quanto custa cada uma. E ela começou a separar, pai, eu quero guardar esse dinheiro, esse daqui eu quero comprar um negócio para me comer, esse daqui eu quero comprar um pedacinho de empresa. Aí eu tive que dar um freio nela também, porque ela começou a ser chata, porque ela começou a enfiar slime no pessoal aqui do escritório. E, só que ela disse, não, então você não vai me ajudar? Poxa, meu pai é dono do escritório, hein? Só pra saber. Olha, velho! Ó, Pô, tem vaga para vendas aqui na Hubify, tá? A Tainá tá Então, precisando. mas sabe o que foi isso? Ela sabe, olha que legal, ela tendo que fazer o slime, ela gasta tempo, ela consegue saber quanto custa a cola, o Sim. ativador, o glitter que ela Uhum. coloca, eu tô ficando bom com essas coisas. A próxima webinar vamos falar de slime. pô, Ela consegue saber quanto custa para colocar preço nos potinhos dela. E ela sabe o Uhum. trabalho que dá, que ela tem que perder, que ela investe tempo, que ela tem que sair para vender, que ela pega o dinheiro. Ela sabe que assim, nossa, dá trabalho ganhar dinheiro. Então ela dá mais valor e ela evita comprar coisa supérflua. Então, assim, ó, talvez o cenário de hoje também seja o reflexo de uma falta de educação financeira que a gente tem na não, adolescência e infância. com Não sei se Não, certeza. vocês Eu acho concordam que com isso eu não isso. tenho dúvida. eu concordo também e acho que tem um detalhe. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, o que levou o Fábio a querer vender os gibis para poder comprar a coleção do Cavaleiro do Zodíaco foi um desejo. Esse desejo se transformou numa força motriz, numa força que impulsionou. E essa é a sacada do empreendedorismo, velho. Quando você estabelece seus objetivos e quando você se desafia em função desses objetivos, o que você precisa construir para que isso aconteça, né? Uma das frentes é o quê? É a habilidade de vendas, né? A argumentação, é esse protagonismo e a questão financeira, né? Porque aí você vai trazê-la como suporte para saber onde é que eu vou efetivamente, né, acelerar, onde é que eu vou me conter. Eu achei esse exemplo muito legal. Lá em casa a gente tem um exemplo semelhante com relação a esses objetivos de aquisição também. Porque à medida que você compartilha essa responsabilidade, falando, legal, eu te ajudo até aqui, daqui para frente é contigo. E aí, velho, lá em casa também, a Natália vende os slides dela, cara, para as vizinhas lá no prédio. Eu não falo desse negócio, velho. E o recurso é dela, né? Aí ela pega, ela guarda, ela puxa o extrato lá da aplicaçãozinha dela também, checa quanto é que ela tem. Essa noção do quanto eu estou me desafiando para poder gerar o que eu preciso, o que eu quero, e eu sou consciente de que isso é uma coisa que eu estou fazendo por um desejo próprio, vai forjando uma mentalidade, amanhã ou depois, no contexto empresarial, no contexto de trabalho, onde as pessoas vão conseguir, né, onde as crianças, enfim, essa necessária base educacional, vai facilitar a atuação profissional quando o cara for desafiado num objetivo, quando ele for desafiado numa meta, ou quando ele tiver que compartilhar isso com o time e engajar as pessoas. O seu exemplo é muito lúdico, né, Fábio? Mas muito feliz, velho.
porque a questão empresarial ela vai na mesma linha, né? Ela vai provocar isso na mesma linha, na mesma proporção. Acho isso sensacional e também, quando eu era criança, eu não tive todo esse impulsionamento, mas hoje acho que a gente tem condições de pautar isso com os nossos filhos, né? De uma maneira um pouco mais criteriosa, enfim, para que eles tenham melhores resultados, inclusive, né? Enxergando essas possibilidades. Inclusive, a Tainá vai colocar aí o Instagram da minha filha, da filha do Gabriel, quem quiser adquirir slimes. Boa! Ajuda a gente! E a Hub5 vai fazer o marketing digital do Instagram para poder impulsionar as vendas também. E a gente abandona a contabilidade, consultoria e toca a venda de slime. A gente controla só o fluxo de caixa das slimes lá. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta puxando isso. Vocês falaram que elas fazem, inclusive, a conta do custo de produzir um slime novo, até para poder precificar e ter um lucro. Quando é produto, é mais fácil fazer essa conta, né? Quando é serviço, fica mais difícil, porque nós três aqui prestamos serviço. A gente não tem o plástico que faz. Como faço para calcular custo de prestação de serviço? O que a gente tem que colocar na conta? Quer que eu responda? Não, pode ir. Você fez assim, eu falei, não, eu tenho que respeitar os mais velhos, né? Você fez assim, eu falei, não, Eu tenho que quiser falar, eu espero. Então, exatamente. Esse é o conceito, estou respeitando os mais velhos. Toca aí. Cara, Fábio, uma coisa que a gente sempre faz quando vai precificar serviço, é ter, porque assim, qual que é a característica do serviço? Uma delas, né, eu acho que é uma das mais importantes, é a relação de que para um determinado serviço você depende da mão de obra. O serviço está muito personificado, né? Ele está muito correlacionado à atuação de uma pessoa. E aí, na hora que você sabe que você tem um profissional do qual o serviço para ser executado dependa dele, então, normalmente, o que a gente faz é calcular o custo desse funcionário e entender a sua capacidade de prestação de serviço para a gente enxergar, né, calcular efetivamente o seu custo hora. Quando a gente define isso e a gente sabe que há um custo hora naquela mão de obra, naquela prestação de serviço, e a gente sabe que aquela mão de obra ela tem uma capacidade, né, limitada, ela tem uma condição ali que é natural, é humana, até quanto aquele cara aguenta. Sei lá, o cara trabalha 8 horas por dia, 20% desse horário você considera aí, porque ele vai no banheiro, toma água, toma um café, conversa, levanta, estica as pernas, tal, então sobram 6 horas, tá? Dessas 6 horas, quantos clientes ele consegue atender e fazer X de serviço? Ele consegue fazer com 4, com 5, beleza. Então você cria uma referência ali diária, né, que vai te dar uma proporção onde você pega salário, todo o custo com aquele colaborador e vai chegar no custo hora. A partir desse custo hora, aí vem toda a composição que a gente faz com imposto, com as despesas fixas do negócio, né? Com todo aquele agregado, criando um fator que a gente multiplica por esse custo hora e chega, né, numa possibilidade ali de preço, de custo daquele serviço e de preço a ser cobrado. Veja, há um incremento aqui que é a relação lucro, e aí fica até interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque o que diferencia, às vezes, né, serviços que são tão padrões assim? Você vê um cobra mais, outro cobra menos e tal, né? A gente, quando vai fazer precificação, vai estruturar, né, a precificação, a gente precisa ter muito bem sedimentada essa base do custo. Porque na hora de poder calcular ali a variação do lucro, da margem de lucro que você vai aplicar sobre o custo do serviço, né? Afinal de contas, a empresa precisa, né, desse lucro. Essa diferenciação, ela vem como um plus, né? Eu costumo dizer que precificar é uma arte de você ter muito bem desenhado os seus custos e você ter um aspecto mercadológico pensado, né? Quanto o cliente está disposto a pagar? Quais são os atributos que vão me diferenciar a ponto dele poder pagar mais caro e ver valor no meu serviço mais do que ele tem no do concorrente, né? Então, fazer essa lição de casa, de conhecer suas referências em custos, né? E aí, falando de serviço, né? O critério que a gente principalmente adota, que é conhecer o custo hora, homem, vamos chamar assim, né? Ele é fundamental e depois, a partir disso, né? Essa capacidade de validar ali o quanto o cliente está disposto a pagar e o quanto você tem que ter de flexibilidade na sua margem de lucro sobre cada serviço prestado. Luiz?
comentar? Eu fico sem ter como que complementar aí. Mas, eu creio que sim, ô, Fábio, é muito mais complexo você fazer serviço, porque você não tem um produto palpável, né? Mas você tem o software que é necessário para o seu serviço, você tem a sua estrutura, aquilo que é necessário para você poder executar o serviço. Mas o que o Gabriel falou, você mapeando quais são os seus custos, fica fácil você aplicar um método. Porque o máximo que eu posso complementar aí, o Gabriel já sabiamente explanou. Eu vou trazer um exemplo do livro lá da Psicologia do Dinheiro. Acabei de ler esse livro, eu estou pirando. Tem trocentos mil exemplos muito legais. Ele dá o exemplo, quando fala de preço, que as pessoas, para pagar o preço que você quer cobrar, elas têm que sentir que aquele preço ele é justo. E aí tem um grande problema aí, porque a forma como as pessoas decidem se um preço é justo, é injusto. E ele dá o exemplo do chaveiro. Se você ficar preso para fora de casa, ligou para o chaveiro veio na tua casa, demorou 40 minutos para conseguir abrir a porta, quebrou lá 2 ferramentinhas para abrir a porta, e ele te cobra R$200, provavelmente você vai pagar bem feliz. Agora, se veio o chaveiro, ele abriu a porta em 2 minutos e você cobrar os R$200, você vai ficar puto e vai falar, cara, não vale R$200. Acontece que o cara que abriu em 2 minutos, tem 2 coisas que você deveria valorizar. Primeiro, ele abriu em 2 minutos porque ele tem 25 anos de experiência, então ele tem um know-how muito maior. E segundo, ele resolveu tua dor muito mais fácil. Você entrou em 2 minutos em casa. Isso deveria ser muito mais valioso. Mas a gente tem a tendência de ficar bravo com o cara que cobra R$200 por 2 minutos. Quando o outro tinha acabado de começar a carreira e não abriu em 2 minutos porque ele era horrível, tá no começo de carreira. Mas a gente valoriza mais. Então, quando a gente vai precificar, a gente também é importante a gente entender como é que a outra pessoa vai fazer a valoração de justiça pelo que ela está pagando. Legal. Isso também é muito importante na hora de compor preço. Bacana isso. Ó, a gente está passando de 1 hora, que significa que o papo está bem legal. Verdade. Eu não quero ir embora antes da gente dar dicas para as pessoas. Agora, falando de dicas efetivas, ó, crise, Covid, um monte de efetivas do que fazer com o fluxo de caixa agora para poder ter uma gestão financeira melhor, ter uma saúde financeira melhor e manter a empresa de quem está assistindo bem e fazer uma ponte do pré-crise para pós-crise. Posso iniciar, Gabriel? Vai lá, me Luiz, permite? tem as medidas aí, por favor. Imagina, o senhor tem, né, preferência, os mais velhos primeiro. Mas o rapaz comprava Cavaleiro do Zodíaco aí, ó, com cruzeiros. Você também, que eu me lembro. Esse filme que Era eu tenho reais anos de já. idade, velho. Não, eu tinha Comandos em Ação. Mas vamos lá. Eu também, mas na época do Comandos em Ação eu não comprava ainda, pra você ver como o senhor é mais velho. Como você é mais velho. Saiu bem dessa. Bom, eu queria começar, na verdade, falando que acho que de tudo que a gente conversou aí ficou claro que quem vai ter o salvador da nossa crise aí, quem vai tirar a gente é o próprio empresário. Não adianta a gente ficar esperando uma solução de governo, de banco, que não vai vir. A solução vai estar em tomar as medidas certas, no momento certo, planejando. Então, o primeiro passo, a responsabilidade é do empresário. Então, absorver conhecimento, entender da sua operação é o que vai te pautar para isso. Se eu vou colocar alguma coisa aí no mundo contábil, você tem inúmeras agora. A gente começou ali em março com um monte de sobe medida provisória, medida tão provisória que no final da tarde ela já não vale mais nada, troca, volta. O primeiro passo é conhecer o que tem à disposição. Eu tenho financiamento de folha, eu tenho prorrogação de imposto, eu tenho um parcelamento que vai sair agora com redução, é a melhor opção. Ao invés de pegar um empréstimo, eu posso prorrogar os meus impostos e parcelar numa condição melhor com juros Selic, que é muito menor que o banco. Entender, junto com a sua contabilidade ou com a sua consultoria, as cartas que tem na mesa e poder escolher as corretas. Se a gente for começar a falar aqui de todas as medidas que o governo colocou, a gente vai precisar de mais 1 hora. Mas entender elas. Tem muita coisa no e-book, depois a gente vai falar no final, né, Fábio? Tem um e-book que a gente criou aí, lá tem muitas dessas medidas, mas é aquele negócio, todo dia está saindo novidade. E principalmente manter a mente sã. Ter o tempo, não viver 24 horas em cima disso, ter o tempo com a sua família aí, para sua mente ficar tranquila, para você poder tomar as melhores decisões.
Então, assim, ó, fluxo de caixa precisa saber que qualquer escolha que você vai fazer agora, com prorrogação, com parcelamento de imposto, seja o que for, vai afetar para frente. Então, planejar para frente. Passo para o Gabriel aí, que vai falar um pouquinho Boa. mais. Ah, imagina. Eu acho que o Luiz, ele pontuou muito bem, né, Fábio? Acho que mais do que tudo a gente precisa ter essa clareza, né, de como as coisas vão ficar para frente. Com certeza, o objetivo é passar por esse momento, é sobreviver, né, à criticidade que há nesse momento, mas eu digo aqui de forma bem prática, né, não perca o olho do futuro, esteja muito cuidadoso com as suas ações de hoje também. Claro que precisa focar no hoje para sobreviver, mas saiba que efetivamente você precisa ter o controle do que vai acontecer no futuro. Algumas outras coisas importantíssimas que a gente tem dito, né, e eu continuo reforçando, né, busque meios para você não parar de operar, né, mantenha as suas vendas de um jeito ou de outro, né, busque alternativas, se reinvente, né, o que for possível para você não parar de operar. Eu acho que essa é uma sacada que a gente não pode desconsiderar. Um outro detalhe importantíssimo, que aí a gente sempre fala, né, no momento desse, quem tem caixa é rei, né, como a gente começou essa nossa conversa, é, se articular para fazer venda à vista com bom desconto, para queimar estoque, coisas que estão lá paradas que você já não vende há algum tempo, ou que são produtos ali já obsoletos, encalhados, enfim, meu. Faz um descontão, queima isso para você poder gerar, né, caixa, você gerar recurso financeiro. Nós estamos, inclusive, num projeto de um determinado cliente, e ele tem lá uma série de equipamentos obsoletos que ele já não usa mais na sua linha de produção. Nós fizemos um catadão daquilo, né? Acionamos 3 empresas agora que vão comprar, estamos negociando com essas empresas, né? Que vão fazer essa compra e vão pôr dinheiro na empresa. É caixa que a gente vai poder gerar. Né? Eu acho que isso faz todo sentido. Uma outra coisa também, Fábio, que eu acho que a gente precisa pontuar que, assim, tenha cuidado com seus fornecedores, né? A gente costuma dizer que existem fornecedores que são fornecedores e tem fornecedores que são parceiros, né? Fornecedor que é fornecedor, você troca. Fornecedor que é parceiro, você preserva, né? Seja responsável, ligue para todos eles, né? Tá todo mundo no mesmo barco, converse, entenda a situação, proponha, né? Seja sincero, né? Acho que num momento como esse de respeitar o seu fornecedor é extremamente importante, né? E aí, por fim, só para concluir aqui, eu acho que vale a pena estar muito de olho também no que se refere aos custos, né, financeiros e as oportunidades de talvez reduzir aí, né, custos com taxas, custos de despesas financeiras, né, custos bancários, enfim, o que for passível aí de diminuição, de otimização desse momento, né, negociar com bancos, buscar alternativas aí de bancos digitais, se for o caso, enfim, né, buscar reduções desses enxugamentos aí com taxas, acho que seria uma boa dica. Bom, só para acabar, me permita aqui uma última. Né, tem o seu emocional blindado. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Deu ruim aí no áudio? Me ouvindo bem? Não, Blinde o também seu ó. emocional, né? Blinde o seu emocional, seja paciente, né? Seja resiliente, né? Não se desespere. As piores decisões vêm quando a gente perde o controle e o equilíbrio emocional, então acho que isso faz, né, todo sentido. Acho que é isso, Fabião. Eu acho que eu tô com um probleminha no meu som aqui, tava um pouco chiado, mas eu pude ler o que o Gabriel tava falando. Uma coisa que eu acho muito importante, que o Gabriel trouxe um pouquinho ali, eu senti isso muito no começo da crise. A gente tem que a gente tem que consumir muito conteúdo, conversar com muita gente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai aplicar na nossa empresa, porque cada empresa tem um contexto. Uma empresa que não tem caixa, que tem 10 dias de caixa, é diferente de uma que tem 6 meses. Uma empresa que depende do fluxo de pessoas na rua, de uma empresa que presta serviço, são contextos diferentes. Então, tome muito cuidado com o remédio que você vai tomar para a tua empresa, Boa. porque a dose do remédio é importante para contexto. A dose do remédio pode fazer você se curar ou pode fazer você se matar também. Ou você pode tomar uma dose que vai te dar um efeito colateral que de repente você não precisava. Então, eu acho muito importante olhar para contexto, tá? Dito isso, eu acho que uma das informações mais valiosas que os dois trouxeram
trouxeram aqui, que foram conselhos que eu recebi, principalmente do Luiz, que tem ajudado muito a gente aqui, seja o que você for fazer, não deixar de pagar imposto, pegar financiamento, coloque isso no futuro para você entender que você vai precisar pagar. Não adianta queimar agora o dinheiro, você tem que guardar dinheiro para pagar isso lá na frente, a hora que a conta vier, senão isso vira uma bola de neve. Se for pegar empréstimo, se informe para ver quais são os empréstimos mais baratos. Tem muita linha que saiu aí, que é difícil de acessar, é complexa, tem burocracia, mas são linhas com juros baixos. Não corra direto para o banco. O banco cobra sempre um spread muito maior. Se tiver cobrando um spread maior, tente entender o teu score. Às vezes com medidas simples. Eu vou dar um exemplo nosso. A gente descobriu que a gente tinha um protesto de 2018, uma conta de luz que não foi paga, uma conta de R$80. Isso estava diminuindo o nosso score. A gente pagou, na semana seguinte o score aumentou, aí a gente passa a ter acesso a crédito mais barato. Enfim, eu acho que é um pouco do que a gente fez aqui na Hubify que eu queria compartilhar. Como eu estou com problema de som para ouvir vocês, eu queria já abrir aqui novamente o meu agradecimento e começar a me despedir de vocês. Queria que vocês tivessem aí, tenham, por favor, um espaço para se despedir, dar as últimas dicas. No final, a Tainá também vai colocar aqui para a gente o convite para o próximo webinar. A gente vai continuar falando sobre financeiro, agora com a Natália, que é CEO da Kerouac, inclusive, que é a ferramenta, um baita software de gestão financeira, também aí do Alto Tietê Vale, para o mundo, né? Então, fica o meu convite aqui dia 3 às 9h30. O e-book que o Luiz e o Gabriel comentaram, também super completo, com tudo que dá para ser feito agora na crise. O link está aqui no bate-papo, para quem quiser acessar. Esse é um e-book, inclusive, que fica no site da Consultinal. Você que, de repente, vai assistir depois a gravação, está dentro do site da Consultinal. É o e-book Como Fazer Gestão da Sua Empresa em Tempos de Crise. E também tem um e-book da própria Hubify, quem quiser acessar o nosso blog, hubify.com.br/blog. É um e-book que fala sobre todos os dados pré e durante crise. A gente fez um levantamento, dados de negócio, dados de venda, dados de marketing. Eu acho também que, para quem tiver interesse, vale a pena acessar. Meu agradecimento, muito obrigado. Um forte abraço para vocês dois. Foi um prazer falar, foi um papo muito legal. Foi bem divertido, um tema às vezes mais complexo, mais pesado, que algumas pessoas não vão, mas achei que a gente teve um papo muito legal, muito leve. Tenho certeza que ajudou muito as pessoas que assistiram e vai ajudar muitas outras pessoas que ainda vão assistir. Gratidão a vocês dois. Sucesso pra gente. E vamos nos falar mais, porque é sempre muito bom ouvir os ensinamentos de vocês. Por favor, espaço para vocês se despedirem. Começar pelo Luiz. Vamos começar pelos mais velhos e depois o Gabriel. Continuar nessa daí. Mas legal, eu quero agradecer. Eu acho super importante essa doação de tempo, esse espaço que o Fábio tem aberto aí. Creio que para o empresário, o que mais pode se aproveitar agora é de informação útil, informação ali que vai pautar as próximas decisões. Tudo que ele plantar agora, ele vai colher ali na frente, ele vai colher um bom resultado. Então, eu creio que a dica mesmo que eu deixo final aqui, junto com o meu agradecimento, é que dê importância ao controle da sua empresa, conheçam a sua empresa, conheçam a sua operação. É hora de se reinventar, é o momento perfeito. Querendo ou não, o empresário acabou ficando com um pouco mais de tempo, porque diminuiu um pouco os negócios, então aproveitar esse tempo ao máximo e não deixar aí de aproveitar também esse tempo para sair um pouquinho do mundo empresarial e deixar a mente sã com família, deixar a mente sã com amigos, certo? Agradeço o Fábio, agradeço a todos que estiveram conosco aí, espero que tenha ficado claro. É um mundo cinza, esse mundo de contabilidade, de crise, mas dá para a gente colorir um pouquinho aí. Gente, obrigado. Deixa aí para o Gabriel. Eu também quero agradecer, foi muito bom. Quando você falou que a gente já tinha passado de 1 hora, eu nem tinha me ligado. Foi bem fluido o nosso papo aqui, bem agradável. Quero agradecer, Fabião, você, a Tainá, por todo o suporte e articulação nessa organização. Foi muito bom estar aqui. Como o Luiz falou, né, a gente se sente muito feliz, muito satisfeito também em poder compartilhar, em poder doar um pouco, em poder servir, enfim, apoiar. Reforço aí que tudo que a gente disse, né, são coisas baseadas no que a gente também está fazendo junto aos nossos clientes, né? A nossa empresa colocou, inclusive, Fábio, me permite espaço aqui à disposição,
que é uma maneira também de a gente ajudar, né? Uma linha aí de diagnóstico gratuito, que é o Smart. Então, através aí da galera da Hubify, deixo os nossos contatos à disposição, meu contato à disposição. A gente tem apoiado, fazendo um diagnóstico aí bem focado nesse momento, de maneira gratuita, para apoiar os empresários. Então, você que desejar esse apoio nosso, fale comigo, né? Fale conosco aqui, o nosso time está à sua disposição. Reforço isso tudo que nós dissemos no desejo de que você fique bem, né? De que o seu negócio sobreviva, de que você saia disso mais forte, né? Mais capaz, mais preparado, porque realmente todos nós estamos enfrentando esse desafio juntos e vamos sair dessa, com toda certeza. E só um ponto rapidinho, a respeito de semana que vem, vocês vão ter a presença da Natália aqui, que é uma parceira, o Kerouac também é um desses sistemas, né, dos quais aqui a gente até fez alguns comentários bastante eficazes. Então, parabenizar vocês desde já, porque, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que vai ser um papo de alto nível aí com o pessoal lá da Kerouac, na pessoa da Natália, que é a CEO lá do Kerouac Software. Valeu, Fabião, valeu, Tainá, valeu, Luiz, tamo junto. Obrigada, pessoal. O Fábio pediu aí para eu fazer o fechamento, porque o áudio dele está com problema. Quero agradecer novamente o que vocês tenham aceitado aí o nosso convite para participar do webinar de hoje. E mais uma vez deixo o convite para o webinar da semana que vem. Estamos aí no mês final, né? Junho vai ser o mês final da nossa série de quarentena com a Hubify e conto com vocês nos acompanhando nos próximos webinars. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado, Tainá. Valeu, galera. Valeu, Gabriel. Obrigado. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.